ao 22. Mateus 8, 18 ao 22. Nos diz assim, queridos. 8, 18 ao 22. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para outra margem. E aproximando-se dele, um escriba, disse: Mestre, aonde quer que fores, eu serei contigo. E disse Jesus: as raposas têm covis, as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E o outro de seu discípulo disse-lhe: Senhor, permite-me que primeiro vá enterrar o meu pai. Jesus, porém, lhe disse: segue e deixa os mortos sepultarem os seus mortos. Você consegue ver a profundidade do chamado de Deus nas nossas vidas, queridos? O chamado, queridos, ele é uma prioridade na vida de todos nós. O chamado, ele é uma prioridade na vida de todo aquele que acredita que Deus lhe deu um chamado. No meio da multidão, Jesus está e precisa passar para outra margem. É o versículo 18. O 19 e 20 é o texto que vai dizer que o escriba aparece, e parece que é uma coisa de repente. Ele aparece ali e diz: Senhor, eu te seguirei, aonde tu for eu vou contigo, eu quero te seguir. Jesus diz: opa, tem dificuldade nisso aí, tem dificuldade no chamado, porque as aves do céu, ela tem lugarzinho para pousar. As raposas têm uma toca para morar, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus está dizendo: o chamado tem que ser por amor, não vou te dar nada por isso, a não ser aquilo que tu já tem, que é conquistado na cruz, a salvação. Somos chamados a Deus porque Ele nos amou primeiro. O chamado de Deus em nossas vidas precisa ser por amor. O outro entendimento que temos disso, queridos, é que Jesus não tinha uma casa fixa, um lugar X para morar. Andava de lugar em lugar. Não tinha sua própria casa aqui na terra. Mas já sofria as aflições do chamado. E as aflições do chamado de Jesus não se comparam a nenhum dos outros. Meus queridos irmãos, Jesus sofreu todas as aflições que a Bíblia diz que ele sofreria. E sabe qual é a coisa mais profunda disso? É que todo o sofrimento de Jesus não foi por causa dele mesmo, mas por causa de cada um de nós. Todo o sofrimento de Jesus não é por causa dos seus pecados, porque a Bíblia diz que ele não teve nenhum pecado. Foi por conta do pecado de todos nós. Isaías vai dizer que ele carregou nos seus ombros os nossos pecados. E ele subiu no madeiro por causa dos nossos pecados. Muitos foram crucificados, é verdade. Mas apenas um inocente subiu ao madeiro pelos pecadores, o Senhor Jesus Cristo. E isso é reconhecido no momento da sua morte, quando o ladrão chega e diz ao outro: ele está aqui, mas não deve nada. E nós, pelo menos nós, estamos devendo. Querido, no versículo 21, o pedido daquele homem é razoável: deixa eu ir primeiro enterrar o meu pai. Mas Jesus diz: deixa os mortos enterrar os seus mortos. E aqui tem um contexto muito sério para isso. Se você for procurar um contexto para isso aqui, havia uma forma de sepultamento, irmãos, no meio dos judeus que durava um ano. Você já imaginou isso? O corpo era colocado em um determinado lugar e não era enterrado, era colocado numa gruta, como se fosse uma rachadura da terra, um buraco, não cobrir. E ali eles esperavam o corpo se decompor. Depois que o corpo se decompunha, eles tiravam os ossos, colocavam numa urna, e ali no baúzinho, né, como a gente pode
Aquilo poderia demorar até um ano. Aquilo poderia demorar até um ano. E aí Jesus diz, deixa os mortos enterrar seus mortos. Jesus está falando a um homem, está falando àquele homem, um homem que precisava ter o chamado de Deus na sua vida como prioridade. O texto vai dizer que é um discípulo, outro discípulo apareceu, assim o texto vai dizer, e diz, ó, meu pai está ali. E eu preciso enterrá-lo. Deixa que passe o sepultamento. E a ideia mais comum é essa. A segunda ideia mais comum para esse texto é que o pai daquele homem já estava enfermo há muito tempo. E continuaria enfermo por muito tempo. E por isso Jesus tenha respondido dessa forma. Eu acredito na primeira versão de que eles estavam nesse período. Ainda hoje, nas culturas atuais, existe, queridos, sepultamentos que duram mais de mês. Existe uma cultura africana em que o sepultamento, o cara vive a vida dele todinha juntando, não é para deixar para o filho, não. É só para os parentes gastarem com ele no dia em que ele morrer. E aí eles, no dia que, quando o corpo morre e que o corpo fica duro, eles começam a enrolar em panos. E à medida que aquele corpo vai se decompondo, eles vão enrolando e vai ficando aquela coisa mais imensa, porque eles vão enrolando cada vez mais em pano, e traz um vizinho, traz um amigo e outro traz, e eles vão enrolando até que eles levam um mês daquele negócio. Ainda existem culturas como essa. E talvez ali seja um caso como esse, uma cultura parecida com isso no meio dos judeus. E de fato, a arqueologia já comprovou isso que eu estou dizendo com relação aos judeus. De que eles deixavam o corpo se decompor e eles pegavam os ossos de bois e colocavam numa urna e cravavam na pedra. Colocavam na pedra. Isso era tão um pouco, eu não vou dizer tão recorrente, mas isso era um pouco recorrente, que você lembra que quando Moisés saiu do Egito, com o povo de Deus, o que foi que ele levou? Os ossos de José. Uma urnazinha, onde Moisés ia, os ossos de José acompanhavam. Lembra disso? Lembra disso? Pois é, querido. Então o chamado é muito profundo, irmãos. Era um pedido razoável, mas não correto. Jesus e a missão dada por ele deve ser prioridade na vida de uma igreja. E aí o versículo 22, seguirei. O versículo 22, disse Jesus, segue-me e deixe os mortos sepultar os seus mortos. Sugere que somos, isso quer sugerir que somos trazidos a Cristo pela força do seu chamado e não pelas promessas que fazemos a Ele. Ou seja, queremos com isso ensinar que somos chamados por Deus, somos trazidos a Ele por conta do amor dEle e não por conta do nosso. Por conta da vontade dEle e não por conta da nossa. Queridos, você pode hoje entender o chamado de Deus para a sua vida? Você pode entender que aqui em Brejo Grande do Paraguai, Deus poderia já ter chamado outra pessoa, Ele chamou você para estar aqui. Você pode entender que aqui nessa cidade, Deus poderia ter chamado outra pessoa para servir, para fazer a obra dEle, mas Ele chamou você. E isso deve ser um privilégio para aquele que crê. Ser chamado por Deus para realizar a sua obra. Ser chamado por Deus para estar à frente, representante, embaixador do reino de Deus. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos. Todos nós fomos chamados, queridos. E todos nós
vamos prestar conta diante de Deus do nosso chamado. Se Deus te chamou, ore e pense antes de dizer não. Porque Ele vai cobrar de nós todas as coisas que nós fizemos. Nós costumamos empurrar outro, né? Como Moisés tem dito ao Senhor, mande outro, vá pela mão de outro, não é pela minha não. Tome cuidado, querido. Não perca a oportunidade de contribuir para o reino de Deus. O Senhor que te chama, é o Senhor que te capacita, é o Senhor que está contigo, e é o Senhor que fala na tua boca, é o Senhor que traz para a tua vida as soluções quando aparece a dificuldade no chão. Amém? Vamos ficar de pé, igreja.